bastante dedicação, tá? Então vamos lá, vou falar brevemente da lei, vai ser bem breve. A lei ela está ali basicamente no começo do Antigo Testamento, focando nos 5 primeiros livros de Moisés. E aí, a lei aqui não é muito no conceito que a gente entende hoje. Hoje, quando a gente fala em lei, principalmente na área do direito, a gente está falando de um código de regras ali para a sociedade e tudo mais. Mas no Antigo Testamento não é isso, tá? O Antigo Testamento são princípios. São princípios para você viver uma vida feliz, você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aí, pontos importantes sobre a lei, quando você for fazer uma pregação em cima desse gênero, que são aquelas listas que você tem lá no livro de Êxodo, aquelas listas em Deuteronômio, os próprios 10 mandamentos também. A lei do Antigo Testamento ela é uma aliança, tá? Essa parte aqui do lado ela está na apostila, se você quiser ver melhor, é só você abrir o seu e-book aí que você consegue acompanhar bem. Eu tentei usar exatamente a mesma estrutura do e-book, né? Então ela é uma aliança, a aliança de Deus com o seu povo Israel. Então é interessante a gente ter isso em mente, né? Porque por mais que tenham princípios que são aplicáveis para a gente, né? O público-alvo de muita coisa ali é Israel. Então a gente tem que analisar o contexto com calma, tem que analisar tudo ali com cuidado, para não gerar coisas absurdas, como, por exemplo, né? Fala que onde você botar, está falando para Josué, né? Onde botar a planta do pé vai ser seu, né? É óbvio que não é pra gente, né? Eu vou invadir a casa do vizinho ali, vou botar o pé e aí é meu também, pelo amor de Deus, né? Eu sei que esse caso é absurdo, né? Mas é uma coisa que você tira de contexto, você vai acabar gerando isso aí, tá? Então você tem que entender para quem está sendo direcionado aquele texto, qual o propósito pelo qual ele está sendo direcionado, e aí você consegue aplicar aquilo na sua vida. A gente tem que ter isso em mente. O Antigo Testamento não é o nosso testamento. Então, Deus ele sempre dialoga com a cultura. Ele dialoga com a cultura através da circuncisão, que é um ritual praticado naquela época. Ele pega esse ritual e dá um novo significado. Ele dialoga com os sacrifícios de animais, que é algo comum. Para a gente não é comum, porque a gente tem supermercado, né? Então a gente já pega um animal morto. Mas em culturas que você não tem essa facilidade, vai ter que matar os bichinhos para comer. Então morte de animais é algo bastante comum. E naquela época era utilizado também como rituais para a divindade. Então Deus pega isso e dá um novo significado. Agora ele também quer os seus rituais. Só que tudo isso converge para Jesus conforme a carta aos Hebreus, né, que vai trabalhar isso muito bem. Então, isso não é coisas que a gente tem que fazer hoje. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não pegar esses princípios e aí sair aplicando para a gente, sendo que isso não são coisas que nós fazemos hoje. Então, meio que o Antigo Testamento precisa ser lido com lentes do Novo Testamento. A gente precisa olhar o Novo Testamento e ver o que ele fala do Antigo Testamento para a gente ter esse cuidado. Por isso que dá muito trabalho, né? Vai dar mais trabalho pregar no Antigo Testamento, porque você vai ter que ler aquele texto ali e observar se aquilo foi ressignificado no Novo Testamento. Você vai ter que observar isso, você vai ter que ter esse cuidado. E nem sempre isso é tão simples assim. A questão das leis cerimoniais, né? Todas aquelas cerimônias ali que Moisés trabalha no Pentateuco, tanta questão também das leis civis, isso não foi claramente renovado no Novo Testamento. Então você tem que também ter um cuidado ao observar essas leis que você tem ali, tá? E como eu disse ali, o último ponto, tem que ser renovado no Novo Testamento. Você tem que ter essas referências cruzadas. A pregação hoje, ela sempre vai, de certa forma, te levar para Jesus. Ela vai apontar para Cristo. Como a gente colocou no tema do seminário, a pregação é para a glória de Deus. Se ela é para a glória de Deus, ela tem que levar para isso. Ela tem que levar para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, a gente não pode ficar só ali no Antigo Testamento. A gente vai ter que, de alguma forma, ir para o Novo Testamento com essa pregação. Então, a gente tem que ter cuidado quando vai pregar nessas histórias, pregar nesses códigos de leis, para a gente poder abordar isso. Então, por exemplo, tu vai pregar ali nos 10 mandamentos, pega o ponto de contato que Jesus faz com cada mandamento. No momento ali que ele é indagado por algum fariseu, ele faz referências a isso. Então, pega algum ponto de contato no Novo Testamento e traz para a sua pregação para ela conseguir trabalhar esse conceito a partir de Jesus, que é um ponto muito importante. Nesse caso aqui, a gente, no geral, não erra tanto, porque, como eu falei, como isso acaba apontando para Cristo, a gente tem certa facilidade para encontrar essas referências, no caso aqui da lei. E os exemplos, quando a gente erra, são muito absurdos, né? Ninguém vai... Um ou outro pode falar, mas ninguém vai achar que pisar na casa do vizinho vai ser seu, né? Isso é uma coisa bastante absurda para ser cometida como erro. Agora, nas narrativas, que aí a coisa fica mais complicada, né? Para cometer um erro na narrativa é muito mais fácil. Por isso que eu vou ficar boa parte do que eu vou falar aqui hoje é sobre narrativa, tá?